full. E a dica de idiomatic expressions. I live with my family. I don't live on my own. Uma boa aula. Welcome everybody. Hello Sonia. Hello Christina. Hi guys. What are we going to do today, Christina? What's our plan? Well, today we will see something very interesting about the English language. We will see, Sonia, Tell me. how to build sentences, how to express ourselves in a tense, in a time that is called the present perfect. It's different. It's something we don't have in Portuguese, Oh, as we you don't? know. Okay. And it is about things that we started doing at a given moment in the past and things that continue into the present. We will see it in detail, so don't worry now. Let's get on, let's do it, and then we will Sure. It know more about the present perfect. sounds pretty interesting. Something that began in the past and continues now. We're also going to see short answers, aren't we? Yes, we are. Okay. Yes, we yes, are. we are. Our class is going to be really nice today. Yes, it is going to be very yes, nice. it is. So let's begin. Ajudantes, phrase, do, does e did. Nós já falamos sobre isso, vocês devem se lembrar, nós já vimos o do nas perguntas, o does, idem. E o que nós vamos fazer aqui agora é ver este mesmo assunto sob a ótica da nossa compreensão da língua. Uso de do, gente. Do you like to play soccer? Você gosta de jogar futebol? Observem que todas as palavras que estão aqui em português, menos o do, porque justamente o do indica que está sendo feita uma pergunta e não tem um sentido propriamente dito. Ajudantes do presente, do e does. Vamos ver em detalhe. I understand English. Eu entendo inglês. O que nós estamos fazendo aqui? Lembram dos nossos tipos de frase? Nós podemos fazer afirmações, nós podemos fazer negações e nós podemos fazer perguntas. Aqui nós temos uma afirmação, não é necessário ajudante algum. He understands English, ele entende inglês. Por que nós repetimos o exemplo com he? Porque, não sei se vocês lembram, o he, o she e o it são realizadores, são aqueles que fazem as ações, que executam as ações, que pedem o que existe em inglês de conjugação, que é um S do lado da ação. Como tem aqui, he understands English. Vamos ver o uso do do, gente. O do é o ajudante para quando o realizador é I, you, we e they. E o does, gente, acabamos de ver. Ele é o ajudante para quando o realizador for he, she e it. Realizador he, she, it, o ajudante does no presente, né? O S, esse, que a gente acrescenta no do, que vira does, e que aparece ao lado das ações realizadas por he, she, it, é só no presente. Não vamos confundir com o do e a sua forma does, que significam fazer. Em inglês, a mesma palavra, do, significa duas coisas. De um lado, ela é o ajudante para as perguntas e para as negações, e de outro lado, ela é a ação
fazer. Exemplo, I always do my homework. Eu sempre faço meu dever de casa. He always does his homework. Ele sempre faz o seu dever de casa. O does é o do com S. Por que tem E? Por uma questão de formação de palavra da língua inglesa. Agora vamos ver os nossos ajudantes em perguntas. Do you understand English? Você entende inglês? De novo, gente, o do aparece ali porque ele está sinalizando a formação de uma pergunta. Ele não aparece na tradução em português porque ele não tem tradução. Ele é apenas um sinal de formação de pergunta. Does he understand English? Passo a usar o does porque o meu realizador não é mais I, é he. E nós vimos he, she, it, pedem does. E agora as nossas negações. Como ficam o do e o does nas negações? Do not passa a ser don't e does not passa a ser doesn't. Qual a diferença de uso de um e de outro? Eles significam a mesma coisa, mas as formas contraídas, como nós chamamos, são usadas nos casos em que nós estamos falando informalmente, porque elas são formas mais rápidas, mais fluidas na comunicação. Então, eu posso dizer I do not ou I don't understand Chinese. Eu não entendo chinês. Em português nós só temos o não temos o do, pelo mesmo motivo de que não temos o do na pergunta, porque ele está sinalizando a negação, como aparecendo junto com o not. Se eu disser I do not understand Chinese, ao invés de I don't understand Chinese, eu estou sendo enfática, né? Quando eu pronuncio not com todas as letras e não dentro da contração com o don't, eu estou fazendo uma ênfase. She does not ou she doesn't understand Chinese. Ela não entende chinês. He cooks much better than I do. Ele cozinha muito melhor do que eu. Olhem que interessante o que aconteceu aqui. Apareceu o do, eu não estou fazendo uma pergunta e eu não estou fazendo uma negação, mas o do está ali. E por que será? O do está ali porque ele está substituindo a ação que já apareceu. E qual foi ela? Cook. Então, quando eu digo he cooks much better than I do, eu poderia, na verdade, dizer he cooks much better than I cook. Traduzindo, ele cozinha muito melhor do que eu cozinho. Mas nós não falamos assim, repetindo a cada momento as coisas que foram há pouco ditas. Nós somos sintéticos e esse é o papel do do, substituir a ação que foi recém-mencionada. Do you understand English? Olha a nossa pergunta de novo. Você entende inglês? Yes, I do. Sim, entendo. Como nós vimos anteriormente, o do substituindo cook, agora fica fácil de entender este do aqui. Se a minha pergunta é do you understand English? O que será que esse do aqui substitui? Understand. Tanto que em português, como eu não tenho esse recurso de substituir as ações por uma palavrinha curtinha, eu repito a ação. Você entende inglês? Sim, entendo. Do you understand English? Yes, I do. Do corresponde a understand. E agora o nosso ajudante do passado, quem é ele? É o did. Diferenças do uso do did. O did é utilizado em perguntas e negações do passado simples. Por que o passado é simples? Porque ele acontece em algum momento que eu consigo identificar na linha do tempo. Passado, presente, futuro, do presente para trás, eu tenho momentos que eu posso identificar. Este é o passado simples. Ontem, ano passado, há 1 hora, semana passada, há 10 anos e assim por diante. Gente, que bom, não tem does no passado, é tudo did.
certo? Sempre que eu precisar de ajuda para formar perguntas e negações no passado, eu uso did. Olhem a seguinte frase. I watched a movie yesterday. Eu assisti a um filme ontem. Estou afirmando e nas afirmações não há necessidade de ajuda, certo? Agora a nossa pergunta. Did you watch a movie yesterday? Você assistiu um filme ontem? Vamos ficar um pouquinho aqui nesta pergunta, nesta frase. Apareceu o did marcando o quê? Que é uma pergunta e que esta pergunta está no passado. Ela se refere a uma ação que aconteceu antes do agora, ok? Os ajudantes têm relação direta com as ações. A nossa ação é watch, assistir. Aí vocês vão dizer, mas só um pouquinho, mas não está no passado? E onde está o ED que sinaliza o passado? O ajudante did, que já faz o papel de fazer a pergunta, que já faz o papel de sinalizar que é o passado, também incorpora, por assim dizer, o ED. Ou seja, quando eu uso did, eu não preciso colocar o ED, no caso dos regulares, né, das ações regulares, nem preciso de uma forma no passado das ações. Por quê? Porque o did sinaliza o passado. Ok? Então, usei did, a ação vai para a forma básica. Ela não leva nenhum sinal de passado, ela não tem nenhuma alteração na sua forma. Did you watch a movie yesterday? Você assistiu um filme ontem? Gente, é bem diferente de português. Em português, eu tenho simplesmente a minha ação no passado, na mesma frase, com uma entonação de pergunta. Em inglês, eu preciso do did, eu preciso tirar a ação do passado, ok? Vamos atentar bastante para isso. E a negação, gente? I didn't watch a movie yesterday. Eu não assisti um filme ontem. She cleaned her house last Sunday. Ela limpou a casa domingo passado. Estamos numa afirmação, ação com ED, sinal de passado, tudo muito parecido com o português. Agora a nossa pergunta. Did she clean her house last Sunday? Ela limpou a casa domingo passado? Precisei colocar o did. E o que aconteceu com clean? Saiu o ED, porque o ED foi morar, digamos assim, no did, que já sinaliza o passado. Passado e negação. She didn't clean her house last Sunday. Ela não limpou a casa domingo passado. A mesma coisa. Apareceu o did, a ação saiu do passado. Aqui apareceu o did por causa do not. E nós temos didn't, que é a mesma coisa que did not, porém falados numa comunicação informal, cotidiana, fluida. Negações, gente, did not, o mesmo que didn't, acabamos de ver. She did not ou she didn't clean her house last Sunday. Ela não limpou a casa domingo passado. O did not, se for pronunciado assim, é como acontece com o do not e o does not. É enfático, né? Eu estou pontuando aquilo ali. Ou então é uma comunicação formal. Em documentos, a gente não vê isso aqui, a gente só vê isso aqui. Agora, aquele mesmo caso que nós vimos depois. He didn't like the party, but I did. Ele não gostou da festa, mas eu sim, mas eu gostei. Qual o papel deste did? O did está aqui substituindo a ação que foi recentemente usada e que estava no passado. Qual é? É like. Por que não tem D aqui? Porque tem did. Mas este did repete a última ação que é like, gostar. Então, em português eu posso dizer, ele não gostou da festa, mas eu gostei.
né? Só que, de novo, a gente diz sim aqui em português porque a gente tende a ser econômico, sintético, não repetir. Como não tem um recurso em português assim organizado, como em inglês, para substituir as ações, a gente usou o sim. Em inglês, eu tenho o recurso dos ajudantes que substituem as ações e, portanto, aqui ele está aparecendo, né, sinalizando o passado. Did you like the party? Você gostou da festa? Yes, I did. Sim, gostei. Aqui o did está substituindo a nossa ação recentemente usada, que é gostar, realizada por eu no passado, ok? Peço que vocês tenham muita atenção ao uso dos ajudantes, porque eles são uma particularidade da língua inglesa. Vocês viram, eles não aparecem, eles não existem em português, pelo menos o do, o does e o did não existem. Eles têm uma mecânica diferente, eles não têm um significado propriamente dito, mas eles precisam aparecer e eu peço que vocês se familiarizem com isso, prestem bastante atenção, procurem se acostumar com esse fato da língua inglesa. Let's go to our break now. Now, we are going to talk about what we told you at the beginning, and it is this: have ou has mais passado como. Lembrando que passado como é o jeito que nós combinamos, né, de chamar o que na gramática tradicional é chamado de particípio, e que nós estamos chamando assim, passado como, porque ele é realmente uma característica, né? O café bebido, bebida é a característica do café, né? Hora trabalhada, trabalhada é a característica da hora. Mas isso a gente vê agora com bastante vagar. I have a question for you, Cristina. Have you ever danced in a samba school? No, Sonia, never. Have you ever danced in a samba school? Let's listen. Have you ever danced in a samba school? I've never danced in a samba school. I can't dance the samba. Have you ever seen the samba school parade at the Sambódromo? No, I haven't. And you? I've seen the parade once. It was great. Everything was so beautiful and colorful. Well, it's a pity I couldn't see it. I went to Rio in April. What other cities have you been to? Besides Rio de Janeiro, I know only São Paulo. I have never traveled a lot. Have ou has mais passado como. Vamos começar identificando onde na nossa linha de tempo, no nosso esquema de tempos, se encontra esta forma. Aqui está o presente, o futuro e o passado. Nós já sabemos que o passado simples, que é sinalizado com did, em perguntas e em negações, se caracteriza por coisas que podem ser identificadas no passado. Foi ontem, foi semana passada, foi em 1900 e alguma coisa, e assim por diante. E aqui, gente, ligando o passado e o presente, past and present, está o nosso have ou has mais passado como. Ele faz esta ponte. Então, vocês podem visualizar este tempo, esta forma, como uma ligação entre o passado e o presente. Agora, quando nós olharmos para os nossos exemplos, isso vai ficar ainda mais claro. Vamos lá? Usamos have ou has mais passado como. Passado como, para nós, já está claro o que ele é. Passado como, gente, o que é mesmo? Quando uma ação está terminada, feita, realizada. Estas palavras, feito, realizado, terminado, elas funcionam como uma característica de alguma coisa. Trabalho, o que, como, feito. Trabalho, o que, como, terminado. E assim por diante.
Lição feita, lição como. Tarefa realizada, tarefa como. Vejam, realizada vem da ação realizar. Nos nossos exemplos anteriores nós tínhamos feito, que vem de fazer. Tínhamos terminado, que vem de terminar. Estão todos relacionados com fazer o quê? Com ações. Então, são ações que passam a ser características e por isso nós estamos chamando elas de passado como. Agora, combinação de have ou has mais o passado como, que é a forma de fazer que responde à pergunta como, porque já está concluída. Isso nós acabamos de ver. Exemplo, gente. I have lived here for many years. Vivo aqui há muitos anos. Aí vocês vão pensar, poxa, mas não está no passado? Como é que traduz pelo presente? Justamente. Como em português esta forma não existe, nós não temos um tempo que caracteriza esta ligação do presente com o passado, às vezes ele é traduzido como um presente e às vezes ele é traduzido como um passado. Aqui ele é traduzido como um presente porque é desse jeito que nós em português expressamos a ideia que está aqui em inglês, que é qual? I have lived here for many years. Quer dizer, eu estou dizendo que vivo há algum tempo em algum lugar. Isso em inglês é dito naquela forma que liga passado e presente. She has just arrived. Ela recém chegou. Aqui, o nosso have ou has mais passado como, também conhecido como present perfect, está sendo traduzido por um passado. Então, vocês vejam, às vezes é presente, às vezes é passado, porque é um caso em que a gente liga o presente com o passado ou um caso em que eu não consigo precisar em que momento do passado determinada ação ocorreu. Agora, eu quero que vocês prestem mais atenção sobre o assunto que nós já tocamos aqui, que é o das características formadas a partir das ações. Nós vimos que o ED forma passado como, o ED forma características a partir de ações, né? Como coisas feitas, ditas, explicadas, terminadas. Vamos lançar um olhar mais atento sobre esse tema com o seguinte. O ED forma características passivas. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto é fato que o passado com essas características responde à pergunta como, que mesmo fora do have ou has mais como, o ED continua formando palavras que respondem à pergunta como, né? Quando eu digo terminado, a pergunta é como? Em inglês é a mesma coisa. E o ING, que forma as características ativas, que equivalem a NTE, é o outro lado, né? Se eu tenho uma coisa, se eu estou interessado em algo, é porque essa coisa é interessante. Então, vocês estão vendo que o ED e o ING são um parzinho de finais de palavras que transformam ações em características. Nós estamos aproveitando este momento do passado como para conhecer um pouco sobre a formação das palavras e esses dois finais, o ED e o ING. O nosso exemplo, the film is shocking, I am shocked. O filme é chocante e eu estou chocado. Aqui, tanto shocking quanto shocked estão sendo usados como características e não como ações. Isso é para vocês verem o quanto o passado como realmente é uma característica. The film is boring, I am bored. A ação é bore, entediar. Em português, o filme é entediante e eu estou entediado. Então, o ing é como ante e o ed é como ado. Vamos ver agora mais alguns exemplos de have ou has, mais o nosso passado como. What have you decided? Do you live in a house or in an apartment? I live in a house. Have you ever lived in an apartment? No, I haven't.
Would you like to live in one? I don't think so. I was thinking of moving to an apartment. And what have you decided? Nothing yet. Vamos retornar ao nosso esquema de tempos aqui no presente, no passado e no futuro para olhar um pouco mais sobre o have ou has mais passado como, gente. Retomando, aqui está o presente, aqui está o passado. Aqui dentro da elipse nós temos o passado simples, caracterizado por did e caracterizado por ações que acontecem num determinado momento no passado, um momento que eu identifico quando acontece. E aqui em cima eu tenho o nosso have ou has mais passado como, fazendo esta ligação ou acontecendo em algum momento impreciso no passado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que acontece em algum momento que não é possível identificar pontualmente na linha do tempo. Vamos ver alguns exemplos de frases no passado simples e no have ou has mais passado como, e aí vocês vão poder identificar que traços em cada uma dessas frases fazem com que que elas sejam construídas num e no outro tempo. Aqui nesta coluna nós temos have ou has mais passado como, que descreve ações que começam no passado e fazem parte do presente. E aqui nesta coluna nós temos o passado simples, que descreve ações que foram feitas num momento definido no passado. Exemplo: I have played volleyball for many years. Traduzo: eu joguei vôlei por muitos anos. Isto é feito no have ou has mais passado como, porque eu não estou dizendo um momento, for many years. Isso se estende ao longo da linha do tempo. Agora, uma coisa parecida, gente. I played volleyball in a championship last year. Eu joguei vôlei em um campeonato ano passado. Quando foi? Ano passado. Se eu posso perguntar quando, é passado simples. Se eu não posso perguntar quando, não é, e se enquadra no caso do have ou has mais passado como. Outro exemplo. I have called you several times. Eu liguei para você diversas vezes. Ou seja, não é em um momento no passado, mas se estende ao longo da linha do tempo. Mesmo exemplo com uma outra referência de tempo. I called you several times yesterday. Eu liguei para você diversas vezes ontem. Quando? Ontem. Aqui nós temos exemplos do uso do have ou has mais passado como e do passado simples em contraste para que vocês sintam essa diferença. I have lived here since 1994. Vamos agora para um outro áudio e vamos observar situações que pedem essa estrutura. Have lived, has lived. Vamos escutar. How long have you lived here? I've lived here since 1994. And you? I've lived here for 5 years, but I have been working for this company since 1997. What about you? I've worked for this company since 1996. How nice. Yes, it is. Usamos junto com have ou has mais passado como. Vocês observaram no áudio anterior, a Sônia, ao introduzi-lo, comentou: existem determinadas referências de tempo que exigem o have ou o has mais passado como. Quando estas palavras que nós vamos ver agora aparecem, a frase normalmente precisa vir neste formato, com have ou has mais passado como. Que palavras são essas? Since, desde, ao lado da qual aparece uma data. For, por, ao lado do qual aparece um período de tempo. For 1 year, por 1 ano. Already, que quer dizer já, e yet, ainda, normalmente aparece no final da frase. Às vezes também quer dizer já. Do you have a dog? Have you fed the dog? One more audio. Let's listen. Did you do your homework? Yes, I did.
And did you make your bed? No, I didn't. Have you brushed your teeth? Yes, I have. Have you fed the dog? Yes, I have. And does your grandmother know about your visit today? Yes, she does. Did you pack your bags? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I have. Yes, she does. And so on. Em inglês, qualquer ajudante pode aparecer nesse tipo de resposta. Vamos ver exemplos em cima do que nós vimos hoje e nos estendendo para todos os ajudantes vistos até agora. No caso do have ou has mais passado como, temos Have you ever been to Italy? Você já esteve na Itália? No, I haven't. Não estive. Esse estive é por causa do been, não aparece porque o haven't está substituindo a ação. Have you done your task? Você terminou sua tarefa? Yes, I have. Sim, terminei sim. Have you met your friends? Você encontrou seus amigos? Yes, I have. Encontrei sim, encontrei. Disse para vocês que qualquer ajudante tem este papel, né? De substituir a ação em respostas curtas, sejam elas positivas ou negativas. Vamos ver no caso de outras ações, outros fazer no presente, no passado e no futuro. Presente, gente. Do you like lemons? Você gosta de limão? No, I don't. Don't, aqui dentro tem like. Não, eu não gosto. É como fica a nossa tradução. Did you like the party? Você gostou da festa? Yes, I did. Gostei. Sim, gostei. Will you go with us? Você vai conosco? Yes, I will. Vou sim. Olha o ajudante do futuro aqui, gente, substituindo go. Nós temos, como eu comentei com vocês, outros casos de outros ajudantes que se enquadram nesse mesmo tipo de resposta curta. E o to be, gente? Mesma coisa. Presente, passado, futuro. Are you new in town? Você é novo na cidade? Yes, I am. Sim, eu sou. Sou o quê? Novo na cidade. Past. Was your father at home last night? Seu pai estava em casa na noite passada? No, he wasn't. Não, ele não estava. Futuro. Are you going to the movies tomorrow? Você vai ao cinema amanhã? Yes, I am. Sim, eu vou. Am está aqui por causa do are going to. Are é uma forma de be. Am é outra. No caso daqueles ajudantes que têm um significado, que acrescentam a ideia de permissão, de possibilidade, de dever e assim por diante, também é possível fazer respostas curtas. Vamos ver. May, can, could, should, would, etc. Exemplo. May I ask you a favor? Posso lhe pedir um favor? Yes, you may. Pode sim. Sim, você pode. Pode o quê? Ask a favor. Pedir um favor. Could you go there yesterday? Você pôde ir lá ontem? No, I couldn't. Não, eu não pude. Pude tem go. Não pude ir. Would you like to be famous? Você gostaria de ser famoso? No, I wouldn't. Não, não gostaria. Dentro de wouldn't está like. São respostas curtas, uma característica muito típica da língua inglesa que nós acabamos de apresentar para vocês. What's our pronunciation tip? Sons de vogais 2. Feet, week, see, leaf, season, mean, to, mood, moon, do, to, into, you, through. Last straw, literalmente, última palha. Straw é palha. Mas o sentido é a última gota, né? Em inglês é palha, em português é gota. Exemplo. This is the last straw. Get out. Esta foi a última gota. Saia.
Gente, have ou has mais passado como, também conhecido como present perfect. Importantíssimo. Vamos ouvir todos os diálogos de novo? Vamos decorar alguns? De Idiomatic Expression. This is the last straw. Até a próxima aula!